Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você vai assistir esse podcast de hoje. Hoje eu tô com uma convidada muito mais que ilustre, muito mais que... É uma honra ter a minha pastora aqui hoje para a gente estar conversando um pouco com ela. Cara, é a minha mãe na fé, desde quando eu me converti realmente para o evangelho, é aqui que eu tô e é aqui que eu vou ficar até ela encher o saco de mim e mandar eu embora. Mas hoje a gente está com a pastora Miriam. Pastora, se apresente aí, fique à vontade. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast bom, aonde que vai levar experiências das nossas vidas, né? Da minha vida, pessoalmente. Tem muita história para Há contar, muitas né, pessoas... Hã? Tem muita história para contar, né? Nossa, dá para fazer best-seller. Livros, ó. Olha só, galera, hoje vocês sentem aí que antes da gente estar iniciando, pastor, a gente está com um patrocinador do canal, um patrocinador aí, é nossos amigos lá da Dream Skate Shop. Essa camiseta aqui é de lá. Eles estão aí, ó, vai ter o QR Code aí deles, só você apontar a câmera lá para ele que você vai cair no site. E você que é de Franca e quer comprar uma roupa, quer comprar alguma peça pro seu skate, quer montar um skate, quer andar de skate, mas lá tem tênis, roupa, boné, tem tudo, uma qualidade dos produtos, ó, excelente. Então, eu vou deixar o endereço também aqui da loja em Franca e o endereço do site vai estar no QR Code, vai estar na descrição também. E eu quero agradecer, os meninos também são cristãos lá, eles vão lá, alguns vão lá na São Domingos, lá do pastor Marcelo. E muito gratificante que eles estão prestigiando o nosso trabalho. Mas sem mais delongas, pastora, como é que nós estamos? Como é que estamos? Estamos bem, graças a Deus. Estamos indo num barco. E muitas vezes esse barquinho, ele nada de ré. Meu Deus. Mas ele anda. Mas ele tem que andar. Ele tem que andar, porque o assopro do Espírito não para, né, formidável. Deus não desampara. Glória a Deus. Eu tenho muitas experiências com Deus e de como o Senhor, Ele é lindo, né? Hoje eu estava imaginando uma palavra, estava assim... Li sobre Pedro andando sobre as águas e eu pensei, gente, o que derruba uma pessoa é o medo. Verdade. É o medo que derruba uma pessoa. A pessoa, ela não sabe como é grave ter medo. Porque Pedro andava sobre as águas, enquanto ele estava de olhar no mestre, ele caminhava seguro. Sim. Mas quando ele tira o olhar de Cristo e começa a ver a tempestade, o vento, ele amedronta, ele teve medo e ele afunda. Vamos puxar essa questão do medo. A gente pode levar o medo também para Moisés, né? Ele tinha todo medo e o povo mandou ele subir lá. E hoje, assim, a gente está vendo hoje uma igreja que muitas vezes tem medo, até da pregação que nós dois pregamos. É verdade. A pregação realmente do evangelho. Você acha que hoje, assim, a gente já está até já não embolar de assunto já, mas a gente já está nessa pegada. O que a senhora acha, assim, os pregadores de hoje que estão com medo, parece, de pregar o evangelho? Então, eu comentei isso com minha irmã agora à tarde. Ela é pastora e ela falou: eu não aceito ter medo, mas eu tenho medo. Né? Eu falei, todos os pregadores chegou num ponto que eles ficam meio... Nós temos que falar a verdade. Sim. E não podemos falar a verdade. Porque muitas vezes qualquer pessoa está se doendo muito. A verdade que você vai dizer complica a tua igreja, complica a tua vida. E você parte para aquele lado. Eu só tenho que pregar sobre salvação. Só sobre o amor, no caso. O amor, a salvação, a misericórdia de Deus para conosco. Porque o medo, ele nos atrapalha. Pensa bem, a maioria das igrejas, Fabrício, eles fazem live. Sim. Na hora da mensagem. O pensamento do anjo da igreja, que é o pastor,
Ele está pregando, mas ele não pode desligar. Eu não posso falar tal coisa. Entendi. Eu não posso brincar. Então eu vejo assim, não medo, mas um receio. Porque ele não pode, assim, é uma forma assim, creio eu que nós somos seres humanos, né, pastor? Nós podemos errar, sim. Lógico. Entendeu? Aí lógico. quando você fala da live, que veio muito forte na época da pandemia, a gente não tá pregando somente para a igreja, mas a gente tá pregando pro mundo inteiro, né? Pro mundo inteiro, porque agora vai longe, né? Não é só na tua cidade. Vai longe. E eu estava comentando com a pastora, dizendo que o pastor Paulo Fernandes, Sim. Ele não tinha medo de falar. Eu falei muito sobre o medo hoje, por isso que eu estou dizendo, né? Não, vamos... engajar isso aí, né? Já vamos para cima disso. Porque ele falava e não tinha medo. Então ele recebia no outro dia o que ele falava dos traficantes, ele recebia mensagem, recebia bilhetinho em casa, você vai pagar isso que você falou, mas não era algo como o dia de hoje, sabe? Ele fala, não ligo, ele não ligava e pregava mesmo. Pregava a verdade, doía quem doesse, e ele pregava, anunciava, mostrava dentro da palavra o que era errado. Isso é importante, o que era certo. E Deus seja louvado que pastor Paulo nunca teve problema. Mas nós, parentes, irmãos dele, esposa, filhos, ficávamos preocupados com ele, porque ele não tendo medo, ele falava, né? Eu falava assim, como que você fala se você não tem nenhum advogado aqui na terra para te defender, né? E nós temos Cristo como nosso advogado, mas diretamente, indiretamente, nós temos que ter um aqui conosco nos dias de hoje. É verdade. Né? O medo, assim, né, pastor? Acho que trouxe esse negócio da hipergraça, trouxe muitas coisas por conta do medo de achar que as pessoas não vão seguir você. Hoje, por conta dessas questões das redes sociais, tá muito... o que eles vão falar e tal. Eu acho que essa questão do medo, que nem a senhora falou, realmente, se tá na palavra, não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo. Se tá na palavra, você pode falar. Né? Você fala o que você quer, mas dentro da palavra. Dentro da palavra, isso é mostrando, né? E mostrando, lendo e falando, olha, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Deus que está dizendo. Olha aqui na palavra como está escrito, né? Mas tá tão difícil os dias de hoje. Houve uma divisão, eu vejo assim, no meu modo de pensar. Houve uma divisão muito grande. 35 anos essa igreja nossa. 35 anos. Nossa. Fez agora final de ano. Esse ano vai para 36 anos. E teve tanto... dividiu de um lado do outro. Tanta divisão assim, divisões, né? Um vai para um canto, outro vai para o outro volta para trás, o outro vai mais para frente, acho que é melhor que onde ele nasceu, né? E aí vai. Então eu vejo que a falta do respeito com Deus, Fabrício, é muito grande. Porque na hora nós somos membro de uma igreja, corpo. Sim. Somos um corpo e o cabeça é Cristo. E quando há uma divisão e você fica perdido, você não sabe mais que rumo você vai. Acho que você escutou tantas coisas aqui que você esqueceu de olhar que é o centro, né? É o centro das atenções, que são Deus, o alvo. Sim. É o alvo. Você tem que caminhar para o alvo. Você não pode permitir a tua visão desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, tem que estar no alvo. O alvo é Cristo. O alvo é a nossa salvação. O alvo é nós alcançarmos
Nós estamos num tempo hoje que nós não sabemos até o dia que vai. Nós sabemos que Cristo está às portas. É verdade mesmo. Eu penso muito nisso, pastor. Eu penso demais nisso. Então eu vejo sinais assim se cumprindo na terra e vai complicar mais ainda. É verdade. Ou com medo ou sem medo, vai ter que encarar. Vai ter que... A senhora falou dessa questão dos sinais. Eu sinto muito assim que Deus anda se movendo nos dias de hoje. Movendo Eu demais. até falo assim, teve segunda-feira passada que eu vim orar com a Cira de manhã, e aí eu falei, Cida, eu sinto Deus se movendo de uma tal forma, sabe? E sinto que ele vai fazer assim, sabe? Eu tô orando por misericórdia de Deus, assim. Porque o mover dele tá tipo assim, ó, as pessoas que realmente for ficar levando a banho-maria, ele vai levar, sabe? Ele vai, tipo, tirar, assim, sabe? Vai tirar. E aí eu comecei a orar por misericórdia, sabe? Eu oro pelos meus pastores, oro pela senhora, oro pelo pastor Edson. E eu falo, gente, que Deus tenha misericórdia, sabe? De todo mundo, assim, porque, cara, ele tá se movendo e eu sinto que nem a senhora falou, se ficar com medo ou se ficar levando a banho-maria, vai acabar. Você tem que olhar, é isso que eu tô dizendo. Para um alvo que é Cristo. Nós não podemos ter medo de nada, nós temos que ser corajosos como Josué, Sim. né? Corajosos em frente, mas não é fácil. Hoje, os dias de hoje, não é fácil. Eu lembro quando eu fazia programa Amiga Dona de Casa, todos os dias. Então, todos os dias, eu tinha que ter uma palavra diferente. Isso aí foi anos. E vai voltar, viu, galera? Vai voltar o Amiga Dona de Casa. Veja a hora. Uma bênção de Deus, né? Então, eu lembro assim que a gente fazia assim com uma satisfação, sem preocupação com nada. Nossa. Né? Não preocupava. Deus, ele agia nas mínimas coisas, porque nas grandes coisas ele age. Mas a pessoa, ela desconhece o agir de Deus nas mínimas coisas. Acha que Deus só cura o leproso, o canceroso, o Covid, mas não acha que Deus cura o dedinho, a unhinha. É verdade, né? Acha que Deus só faz os grandes milagres. Se eu for curada de uma micose na minha unha, que faz anos que eu tenho, eu vou glorificar a Deus muito. Para muitos não valeu a pena. Foi só meu testemunho. Mas para mim foi válido. E como foi válido? Então, aquela época nós fazíamos os programas, fim de noite com Deus. Eu, pastor Paulo, as irmãs que me ajudavam no Amiga Dona de Casa. E era uma satisfação, Fabrício, Nossa, tão grande. Saía daquele programa meio-dia, eu ia para casa, eu ia lavar a roupa com satisfação, eu fazia o almoço, eu limpava a cozinha, terminava o almoço e limpou a cozinha, caminho para as visitas. Então toda vez era todos os dias. Então, visitas por dia, era 5, 6... Cheguei a fazer 8 visitas um dia quando não tinha culto à noite. Então eu entrava até à noite fazendo visitas. Hoje dificultou tanto por causa do horário. Sim. O horário encurtou, o tempo encurtou. Eu sei isso mesmo, nossa. Isso aí é um sinal da volta de Cristo. Ele diminuiu o tempo. Então, se eu chegar a fazer 3 visitas num dia, nossa, que coisa mais gloriosa. Nossa. Valeu, né? Mas antes eu fazia muito mais. E hoje, assim, a senhora está falando de visita, tem alguma visita assim que a senhora fez que até hoje assim, não sai da sua memória? Muitas. Eu lembro de algo assim que eu nem contei na igreja. De uma visita que eu fui fazer num lar, no Parque dos Pinhais.
E o lar estava assim, pé de guerra. Marido querendo largar a mulher, mulher já não tinha mais confiança no esposo, né? Nossa. E criança vendo tudo, aquelas brigas. E ela me chamou, não era da igreja, me chamou até lá e me marcou muito, porque eu fui, eu e mais uma irmã, que sempre caminhava com a irmã Helena, que Deus já levou, né? Tá na glória. Amável, amava minha amiga demais, né? Minha companheira mesmo. E nós fomos nessa casa. E quando cheguei nesse lar, eu vi assim, até o cheiro era diferente, era fedor. Quando você chega numa casa assim meio... Era um mau cheiro, pesado, que eu né? via que era um mau cheiro do diabo. Tava ali. Mas tudo limpinho, tudo asseadinho. Tinha nada bagunçado. A casa limpinha. Mas tinha um cheiro no ar. Cheiro ruim. E eu comecei já a clamar a Deus. Repreendendo, porque naquela época, Fabrício, eram muitos demônios. Nossa. Que surgiam. Era diferente, assim, pastor? Era demais. Eu vou até entrar depois nessa área para alertar quem está nos ouvindo. Sim. E aí eu estava orando com as mãos para o alto e a dona da casa junto, e tinha uma criancinha de 5 aninhos, menininho. E aí eu estava orando e repreendendo, e a mulher ficou assim, possessa ali, que Deus já começou uma libertação, né, dentro do lar. E eu estava com meus olhos fechados e repreendendo aquele demônio, aquela legião de demônios, de separação, de briga, de morte que havia naquela casa. O negócio estava bem carregado. Estava muito. Eu e essa minha companheira, irmã Helena, estávamos orando. Quando o Espírito Santo me tocou e falou, abre teus olhos, que eu abri os olhos, a criancinha foi lá na cozinha, pegou uma faca de ponta e veio correndo para me saquear. Nossa. Eu segurei o bracinho da criança. A criança também estava possessa? Estava. O próprio, porque eu estava ali, aquele demônio que estava na mãe, estava acorrentado. Estava já de joelho, de mão para trás, legião. Só que eu descuidei da criança. E eu estava de costa, eu ia ser saqueada. E aquela criança veio com tudo. E era vamos falar, um bebê, né? 5 anos. Então, 5 anos. 5 aninhos. E eu segurei o bracinho dele no ar e repreendi o demônio que estava ali nele. Tá tudo ali. E a criança foi liberta também. Foi algo assim, que deve ter uns 30 anos esse caso. Quando eu paro para mim lembrar o que passei naquela época, cada tipos e tipos, raças de demônio, eram raças, né? Raças de demônio que só saía com jejum e oração. É verdade, né? Como eu já contei aqui, né? Sobre aquela moça que ela não podia tomar um gole de álcool, um golinho de cerveja, que ela tomasse, uma moça na nossa cidade, entrava uma legião de demônio nela que ninguém segurava, e eram assim, ó, ficava o dia inteiro e a noite inteira. Nossa, então era tipo uma coisa... Era terrível. O demônio vinha, mas vinha pra sair mesmo. E quando eu fui a primeira vez nessa casa, fui o pastor Paulo. Isso era umas 10 da noite. Saímos da igreja, fomos direto para lá, porque foram nos buscar para orar. Entendi. Para repreender aquele mal que estava naquela moça, que eu também não conhecia a família, não conhecia a mãe, né? E a mãe era evangélica, tudo. É evangélica.
E quando nós entramos no quarto daquela moça, ela já tinha quebrado tudo. Nossa. Ela já tinha quebrado tudo. Tinha todos os tipos de pastor, de padre, tudo dentro da casa dela. Só que não tinha o discernimento assim das coisas. Não, então ali era uma legião tão terrível que foi marcante isso, porque o pastor Paulo tinha uma ousadia muito grande. O pastor Edson comenta, a senhora já comentou muito com ele. Ele era uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, pastora. Pastor Paulo, ele tinha um discernimento muito assim ágil, rápido. E ele pôs todo mundo fora do quarto. Ficou só eu, que eu levei um susto. Que eu dou risada hoje, mas na hora eu estremeci. Eu estremeci, porque me deu medo. Eu falei assim, se tem uns 20 aqui dentro desse quarto segurando ela e não consegue... Imagina só nós dois. Imagina eu aqui, né? E ela era mais alta que eu, tudo, né? E eu magrinha, miudinha, uma saudade desse tempo, era magrinha. Aí, o que aconteceu? Ele pôs todo mundo pra fora e fechou a porta, nem a mãe dela ficou lá dentro. Falou, não, todos saiam, isso aqui não é show. O diabo tá dando um show aqui. E ele tá gostando, por isso que faz mais de 4 horas que ele tá aqui, dando show e vocês estão aqui. É a firmeza, né? A firmeza. Teve, né? Eu aprendi com o Paulo, né? Aprendi assim, da autoridade que nós temos que ter, não ter medo. Porque se você mostrar medo pro diabo, ele conhece quem tá com medo. Verdade. Então ele vai dançar, ele vai rodar, ele vai rolar em cima e a pessoa não consegue repreender. A pessoa fica perdida. Né? E quando ela ficou sozinha... Vai ficar aí, ó, sozinha em casa? Quando ela ficou sozinha, aí o diabo falou na boca dela. Falou, você acha que isso é grande? Você acha que vocês são poderosos? Vocês acham que vai conseguir me tirar? Desafiando o pastor Paulo. Pastor Paulo pegou o pé dele meu Paulo, e arrastou assim em volta, assim, ó, da moça endemoniada. Fez um círculo, e falou, vai olhando, diabo, o que eu tô fazendo aqui no chão? Aí o Paulo foi arrastando assim o sapato, fez um círculo e deixou ela no meio do círculo. O demônio, né? E falou assim, o que você enxergou agora nesse círculo? Fala aí, diabo. Aí ele começou a gritar e ele falou, é fogo. Eu tô vendo um círculo de fogo. Que ousadia, tá doida. Aí ele falou assim, o que você falou pra mim? Que eu penso ser grande? Eu não sou grande. Mas quem está comigo é muito maior do que você. Nossa, mas repreendeu aquele demônio. Nossa, mas foi uma bênção de Deus. Ninguém precisou segurar. Incrível, Fabrício, que esses tipos de demônios, eles se erguem com a pessoa e vêm em cima, mas é como se tivesse um tablado aqui na frente, brindando você. Vem assim com tudo que você pensa, nossa, agora vai agarrar mesmo, né? Aí para e não vai para frente. A senhora falou isso do círculo de fogo. Eu estava ouvindo um podcast, o pastor falou, fez semelhante isso. Ele falou, tava no cemitério, no enterro. Aí o demônio manifestou lá, aí ele falou, todo mundo sai. Aí o demônio falou pro diácono, falou, eu quero eu quero o seu maior, eu quero o seu... Aí ele achou que fosse o pastor, né? Foi lá, chamou o pastor chegou na porta e falou, não, o maior já morreu por mim, por todo mundo, tu me fechou. O diabo saiu. Viu? Só de entender, assim, que a pessoa Jesus é o maior de todos e ele... tem que fazer isso. Colocar, o demônio acho que faz essas provas pra pessoa ver se vai se vangloriar ali, né? São os testemunhos que a gente não se gloria, né? Porque... foi Deus quem fez. Sim. A libertação ali foi Jesus. O puro nome do Senhor Jesus.
Ele realiza coisas ali, ó, que você desconhece. Eu imagino, nossa. Então, eu tenho 36 anos a igreja vai fazer. Eu sou muito assim, preguiçosa para escrever, sabe? Mas eu teria assim desejo de ir escrevendo desde o início da obra. Ia dar uns 2 livros. Nossa, às vezes até mais, porque as experiências que foram de cura. Você imagina. De cura, a pessoa vomitar o câncer pela boca. Câncer que estava dominado no estômago, no esôfago, no fígado. E demônio manifestar ali, porque a doença não vem de Deus. E a pessoa dá ânsia de vômito e vomitar o tumor. Nossa. Só você vendo para crer. Eu sou muito. Eu queria ver isso. Eu não queria ver. É algo que. Eu falo pro pessoal, eu falo assim, ó, tipo assim, a pastora tem história pra contar. Cara, eu também quero ter essas histórias pra contar, eu também quero viver isso em Cristo, né? Você pode viver. Mas hoje, como eu dizia, Fabrício, está muito dividida as igrejas. As igrejas se dividiu muito em homem, em nome, placas. Sim, imagino. E deixa o essencial certo que é Cristo. Acha que... É que nem a gente conversa muito. Ah, isso aqui, tudo isso aqui é legal, é bacana. Mas ter uma live legal, é legal, umas luzes é legal. Mas não é o principal, né? Não é a fonte principal. Eu acho que a gente se perdeu um pouco muitas vezes nisso daí, ó. Olha, é vida de oração. Tem que ter vida de joelho no chão, não é de oração, é de joelho. Porque quando eu não tenho nada para falar com Deus, eu falo só em línguas de joelho. Aí o Espírito Santo vai trazendo as palavras, pessoas que são... Então, pode começar já. Então, as igrejas estão divididas e perdeu o alvo que é Cristo. Então, a oração, ela tem que ser de joelho no chão. Ela não pode ser uma oração. Deus ouve, de pé, deitado, sentado. Eu dirigindo meu carro, eu falo em línguas, eu converso com Deus. Isso é importante, né? É importantíssimo. Mas na hora de uma busca mesmo, de você sentir aquela presença do Espírito Santo, você chorar da presença dele, que você sente que ele é seu pai, que ele veio, que ele está ali, é de joelho, acontece. Eu tava orando esses dias, até ouvi uma moça falando essa questão de demônios falando para... Ela teve uma visão que era para os demônios não deixava a gente ficar de joelho. Só faz tudo com eles, só não deixa eles ficar de joelho. E aí eu tive uma experiência assim em casa. Eu estava numa madrugada e aí eu vi que tinha 2 demônios assim e falou, ó, faz o que vocês, mas não deixa ele ficar de joelho. Atormenta, mas não deixa ele ficar de joelho. E aí eu despertei. A hora que eu despertei, a primeira coisa que eu fiz foi ficar de joelho. Amém. E eu entendi o tanto que essa questão de ficar de joelhos é importantíssimo na oração e tudo mais. Ó, você pode ter a melhor palavra, o melhor ensinamento, mas se você não tiver uma vida de joelho, em oração, conversando com o Pai, é bonito, se torna só bonito. Só bonito. Mas quando você tem a unção de Deus, a palavra de Deus fala, né? Que a letra mata. A letra é as palavras bonitas. Sim. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que nos deixa fortalecidos, né? Forte. Eu entrei para você só ver a situação. Eu fui até num lar de uma pessoa assim, de sociedade, foi convidada para participar de
Eu ia ser o presente da dona da casa. Entendi. Porque ela ouvia falar muito de mim, que eu orava, que eu era bênção, mas nunca chegou até mim, eu não conhecia ela. Mas uma amiga dela, me conhecendo muito, falou: o presente maior que eu quero dar para minha amiga é você. E toma esse chá com a gente na casa dela. Porque ela convidou muitas amigas dela e vai ter um chá e um bolinho, que é aniversário. Entendi. Falei, vou sim. Arrumei direitinho, fui com ela, né? E eu não esperava, tinha assim umas 30 mulheres, tudo amiga, era só mulheres da alta, né? Tava junto. E eu sentei lá e começamos a conversar. E aí chegou a hora que tinha que tomar o chá. E aí a minha amiga, que era minha, falou: ai, gente, vamos aproveitar a pastora Miriam para ela fazer uma oração. Aí a aniversariante falou assim: isso mesmo, ai, que ela é o meu maior presente. Né? Eu quero que você faça uma oração para mim, Miriam. Falou assim para mim. Não, vamos orar então. Aí pegamos as mãos e começamos a orar. Comecei a orar, abençoar aquelas amigas que ali estavam, que eu não conhecia elas, mas que Deus estava honrando a cada uma delas com a presença dele ali. Nossa. E fui consagrando aquela mesa de festa, aquelas coisas ali, e eu não notei aquele esposo chegando. O marido foi até nela e segurou na mão dela também. Tava de olho fechado, não viu ele chegando. Eu tava de olho fechado, não vi ele chegando, ele segurando a mão dela e ficou na oração. Quando terminou a oração, alguma delas falou assim: você não faz uma oração assim pessoal para mim? As amigas. E eu falei, faço. Aí fui orando e Deus foi me dando muitas revelações com as pessoas que eu não conhecia. E Deus mostrando a família como estava, e elas choravam, confirmava realmente isso. Eu falei assim, não, mas Deus está dando hoje vitória. E chegou na vez do marido, daquele homem. Né? E aquele homem falou assim, eu quero também. E ele é muito assim, da alta, sabe? Não posso nem citar o nome aqui. E aí eu pus a mão e orei por ele, porque eu não conhecia ele. Eu não sabia quem ele era. Não sabia que nível. Não sabia nada dele. Só sabia que ele era meio que poderoso. O marido da aniversariante. Só isso que eu sabia, a casa era dele. E quando eu pus a mão, Deus me deu uma palavra profética. E Deus falou em profecia com ele. Nossa. E eu não conhecia ele. Aí ele já ficou todo... E Deus foi falando, eu vejo teus passos, eu vejo o que você tem feito, tem me desagradado, eu tenho tocado em você, você não me vê. E foi assim, maravilhoso tudo que aconteceu. E ele chorava muito. Então, aí terminei de orar, aí a aniversariante falou, amigas, sentam, comem, tomem chá. Só eu que não. Você vem com a gente para a cozinha. Falou para mim, né? Ai, agora deu, meu Deus. Agora pronto. Agora pronto, né? Eu doidinha para tomar um chazinho lá, né? Comer um bolo. Aí eu falei, não, vou. Aí foi ela e o esposo para a cozinha, uma cozinha pequenininha. Sentei lá na mesa com eles, ele falou assim, quer saber quem falou da minha vida para você? Numa autoridade. Olha pra você ver. Mas é assim, pessoa que não conhece a Deus, né? Já vai falar, alguém foi lá e fofocou pra pastora aí, pronto. Aí eu falei assim, o senhor acha que alguém falou da sua vida para mim? Ele falou,
Tem certeza? Eu falei, tem mesmo. Porque quem falou de você foi Deus. Ele falou assim, eu quero dele. O que você falou? É Espírito? Eu falei, é Espírito Santo. É só Espírito Não, é Espírito Santo que me revelou o Senhor. Eu quero do teu Espírito. Eu quero. Você não sai dessa cozinha hoje se você não passar para mim o Espírito Santo. É só pra ele, irmão. Dinheiro não compra ele, você vai ter que se entregar mesmo. Eu lembro como se fosse hoje, Fabrício. Aquele dia foi muito assim, abençoado de Deus. Que eu fui 2 horas para um chá. Tinha reunião à noite. Que era uma quarta-feira, tinha reunião à noite. Era 5 horas, eu estava dentro da cozinha, sem um copo d'água, sem chá, sem nada. Foi para tomar chá, a única coisa que você não fez foi tomar o chá. Fui presente mesmo, né? E aí o que aconteceu lá? Era 11 horas da noite, eu continuava naquela cozinha. Nossa. Pregando, abrindo a palavra, mostrando para ele. Para resumir, nós somos grandes amigos hoje. Ai, que bênção. Foi uma grandes alma ali. amigos. Ele é uma bondade. Para todo mundo, ele é um demônio. Assim, sabe aquela pessoa ruim. que fala assim, ai, Deus me livre, eu só tenho amizade com aquela pessoa. Misericórdia. Para mim, ele me respeita. Coisa linda. Já veio na nossa igreja. Nossa. Ele é muito mais assim do que professor, sabe? Então, eu falei assim para ele, olha, você deve ter visto eu falar um tanto de palavras erradas, porque eu só tive primário, né? Você fala tão bonito, difícil, né? Ele falou assim, quem falou que você fala errado? Você tem um português claríssimo, eu entendo tudo que você fala. Olha só. E hoje nós somos amigos. A esposa dele, ele. Estou orando agora para uma filha dele que teve câncer. Deus pôs na mão. Ele já falou que ela está melhorando dia após dia. Estou orando por ela. Então, são 36 anos de obra que vai fazer essa igreja. 35 anos de novidades assim, que a gente não esperava que iria acontecer. Entendi. É muita coisa assim. É com pessoas mais carentes, é com pessoas mais da alta sociedade, é com pessoa classe média, classe baixa. Não tem. Não tem diferenciação, não tem. Deus, ele age. Eu acho isso lindo. Ele não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Não importa nem a religião deles. Deus não faz. Quando Deus vai agir naquela vida, Deus quebra grilhões do inferno para chegar naquela pessoa. Isso é verdade mesmo. A gente fala muito. Eu falo isso aí, alegra meu coração, porque as coisas que eu peço a Deus, às vezes são tão pequenas. É verdade. Pequenas, perto do grande e valor que tem esse Deus. Hoje nós não podemos perder mais nosso tempo. Na Bíblia fala que a gente não sabe pedir direito, né? Vocês não pedem direito, né? Você quando pede errado. Porque você não conhece a palavra da verdade. E a palavra da verdade nos leva assim para frente. Que eu falo assim, nossa, eu leio Bíblia todos os dias e todos os dias eu vejo uma coisa diferente. A gente tá fazendo um negócio com o pessoal que faz parte da liderança com nós, né? De pegar o mesmo capítulo da Bíblia e ler ele na semana inteira. Cada um, na semana inteira. Tipo, Lucas 15 e 22. Vamos ler Lucas 15 e 22 na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E ver o que o Espírito Santo vai revelar a cada dia. Uhum. E aí, tipo assim, era eu e o David, nós ficávamos mandando áudio um pro outro pra ver o que Deus estava revelando. E cada dia na semana revelava diferente as coisas. Assim, nós ficava... Tinha vezes que eu mandava chorando, aí de repente o doutor já mandava rindo. E toda vez... Aí eu falei assim, sabe por que nós fizemos isso, galera? Por conta pra vocês ter essa prova viva...
Que realmente a Bíblia se renova a cada manhã, a palavra Cada de Deus manhã. se renova a cada manhã. Aí eles ficou. Quando você falou isso, Fabrício, achei que você tava pirando, achei que você tava ficando maluco. Mas depois que a gente foi fazendo, a gente entendeu como que realmente funciona e como realmente as coisas Como se funciona renovam, tudo. né? A nossa palavra de Deus. Vamos falar, Bíblia Sagrada, ela é um livro sobre todos os livros. Sim. Não existe outro. Porque ela é renovada, ela renova. Aquelas letras da Bíblia, elas têm vida. Pena que nem todos lêem a palavra. É verdade mesmo. Pena que muitos põem ela aberta como um enfeite na casa. Aberta ela não vai fazer diferença alguma. Mas quando você lê, ela se torna viva. E eu vejo aquelas palavras como uma historinha. E que elas vão se movendo. E você vai vendo o valor daquelas letras. É verdade. Né? Quando ele fala com Jeremias, que Jeremias fala assim, ai Senhor, mas eu sou uma criança, eu sou um menino ainda, né? Sim. Eu sou um menino, né? Fala, não digas que és uma criança, um menino, né? Não digas que és novinho demais, não. Porque eu te gerei, antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia. E aí? E quando o Senhor falar com Jeremias, entra um rolo de livro, o rolo de palavras foi entrando pela sua boca. Jeremias foi alimentando a palavra na visão. Nossa, isso, imagina ter uma visão dessa, ser alimentada da Coisa palavra. linda, coisa Deve maravilhosa. Então, quem viveu e quem vive a palavra, ele pode ter uma história como a minha, ou até melhor que a minha, nos dias de hoje. Né? Hoje, a vida não pode ser competição. Não pode ser competição para chegar no céu. Ou eu melhor que você. Não, tem pastores que saiu daqui que prega 1000 vezes melhor do que eu, que sua mãe na fé. E eu fico orgulhosa, porque valeu. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, a gente... Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo que ela estava numa igreja essa semana, de outra denominação, e que aquele homem, aquele pastor, estava falando contra as mulheres no altar. E aí, aquele pastor falou assim, quero que vocês me apontem uma mulher que tem equilíbrio emocional, e equilíbrio emocional para pregar, porque qualquer coisinha que acontece com mulher, nossa, a mulher estremece e perde o foco. Era um estudo que ele estava dando para a igreja. E aquela moça que estava lá, ela ficou assim. Acho que ele não conhece a pastora Miriam. Não, diz que ela levantou a mão. Pastor, dá licença. Aí diz que ele fez assim, ó, menosprezando ela ainda. Fala. Aí ela falou assim, eu conheço uma mulher. Ele falou, quem? Não existe. Aí falou, existe. É a pastora Miriam de Carvalho. Perdeu 2 maridos e continua firme na frente da obra e o emocional dela é equilibrado. Disse que acabou o estudo. Fechou a Bíblia, cada um pra casa. Aí deu uma polemizinha lá, uma polêmica deu lá. Um mimimi. Um mimimizinho lá. E aí ela mandou um recado para mim. Que ali ela honrou, porque ela falou, eu me converti através daquela mulher. Eu conheci a verdade através dessa mulher. A minha família todinha, temos pastores, tudo nessa família, porque conheceu Jesus através dessa mulher. Aleluia. E foi espantoso para aquela pessoa que estava ali falando, né?
Então, quer ter a história nos dias de hoje? É oração. É oração. É oração. Fabrício, ninguém vai chegar ao céu a não ser por Jesus. Jesus é oração. Você vai ler a história de Jesus, é oração. Ele foi traído, ele foi humilhado, foi traído até pelos próprios discípulos, negligenciavam a sua presença. O que Jesus dizia? Eles dormiam, eles não ficavam pagiando, cuidando, vigiando. Jesus, você entendeu? Tinha falhas, mas ele era... Estava ali, né? Estava oração, ali. Jejum. Por que será que Deus não pegou Abraão? Será? Por que Deus não pegou Isaac, Jacó? Por que será que o Senhor Deus não pegou uns homens poderosos da época, José, e fez dele salvação para a humanidade? É verdade mesmo. Viu falha nos homens. Ele tirou dele aquilo que nasceu com ele. Isso é forte. Ele tirou dele o seu filho. Ele falou, eu me emociono quando eu penso, meu Deus, o Senhor tinha tantas pessoas que eram de fé. Que eram ali... Abraão de fé. Homens que foi... De garra, de punho forte. Por que será que Deus não escolheu nenhum deles? Ele poderia, mas ele tirou de dentro dele algo mais precioso dele, que é seu filho. Aí a senhora falou. Nossa. Seu filho, ele tirou, ele gerou aquele filho e levou. Quando falam da crucificação de Cristo, dói em mim. Porque eu imagino tanto de dor que Deus sentiu. É verdade mesmo. E por nós, numa época dessa, ano 23, que há tanto desvios de religiões, tabus na frente, placas na frente, incredulidade, eu sou mais que você é mais que ele. Isso no tempo de hoje, Deus olhou mais de 2000 anos atrás. Está escrito na Bíblia. Tudo lá isso. atrás, ele olhou, ele viu que nós iremos passar. Tem condição, pastora Miriam, de nós revermos um avivamento? Tem. E não está muito longe não, né? Não está. É o último avivamento, Fabrício. É o último avivamento da face da terra é agora. Porque Cristo está às portas. Os anjos já estão preparados com o grande clarim nos lábios para tocar. Eu imagino mesmo. Nossa, deve ser... É extremo. É algo... A senhora de falou, excelência. Só interrompendo um pouco, a senhora falou da questão de Deus assim ter pegado seu filho, né, e trazido para a terra e ele passar toda essa dor. Esse tempo atrás eu fui muito questionado assim, né, porque eu postei um vídeo e esse vídeo eu falava que eu queria que eles me apresentassem algum da religião, alguma coisa que morreu por todo mundo e que ressuscitou. E até preguei sobre isso e tal. Ah, tem muitos. Aí vieram. Falei, gente, vocês estão vindo com um monte de tese, mas até agora vocês não me apresentou nenhum. Ah, mas não sei o que tem. Um até falou, não, mas você sabe se a Bíblia é totalmente verdade? Mas tem um livro, falou, se a Bíblia foi feita por homens e não sei o que tem, você não pode acreditar. Mas tem um livro que é assim, eu falei, mas você tá entrando na tese para cair numa outra, porque você tá falando que um livro que foi escrito por homens também. Então você tá saindo de uma para ir para outra. Por que saiu da Bíblia, gente? Aí eu falei, gente... Vocês vão me desculpar, mas não tem nenhum que morreu. Vocês vão tentar achar, vocês vão tentar querer me questionar, vocês vão querer. Mas é o básico do básico, vocês vão tentar procurar. É o básico dos básicos. E aí a gente começa mas a tese, não sei o que tem. Falo, gente, mas se você pegar todas essas teses, você vai achar um buraco, você vai achar um questionamento. Aí faltou o pastor Paulo para responder para ele. Nossa, pastor Paulo ia abrir Apocalipse, as cartas de Paulo. Aí eu falei assim, ia para Daniel.
Falei, pra não escandalizar mais meus irmãos, eu vou apaguei o vídeo, mas eu falei assim, gente, o tanto que aí a gente, no começo do nosso bate-papo, o tanto que as pessoas estão achando, querendo achar desculpa pra tudo, estão querendo achar desculpa pra não ouvir a palavra de maneira correta, estão achando desculpa pra falar que Jesus é só amor, mas esquece que também ele é justiça, então estão esquecendo de tudo, mas assim, na hora que aperta as coisas, é que nem o pastor lá, na hora que apertou ele vai achar uma mulher, uma pessoa. Que vai se levantar e vai mostrar. É verdade. Porque, estamos vivendo tão nos últimos tempos que Deus está usando criança, usando jovem, adolescente, usando até pessoas que não conhecem sua palavra. É verdade mesmo. Aí você vai vendo assim a diferença. Deus está usando muitos pastores. Deus está usando padres. Quero falar de padre para você. Que Deus tem usado eles para falar a verdade também. Muitos já estão abrindo a mente para a palavra. Sabe? O que é isso? Sinais da volta de Cristo. O Senhor está correndo, Ele está apressando. Eu posso fazer alguma coisa mais para mim ter? Posso. Meu joelho, hoje cedo, de joelho no chão, eu falava, me renova, Pai, me renova os dons, renova a minha mentalidade, renova a sabedoria, renova-me. Eu estou pedindo, eu não paro no tempo. Pastora, falaram isso e você. Não deixa entrar no coração mais. Porque quando Deus me tirou da morte, me trouxe agora para a vida, vai fazer 2 anos, dia 4 de maio, que eu fui internada. Deus me mostrou muita coisa. Nossa, o tamanho do amor dele por mim. Eu merecia, Fabrício? Não merecia. Ninguém merece, mas é a graça. O poder da graça poderosa do Senhor sobre a minha vida, as nossas vidas, o quanto que Ele dá tempo para nós. Ele dá tempo. Ai, pastora Miriam, você voltou, fulano não voltou, por que um morreu, outro... Não sei, questiona a Deus, pergunta para Ele. Só sei que eu tinha crédito diante do Pai. Qual é o crédito? A minha lamparina estava acesa, não estava cheia de azeite. Não estava descuidada. A lamparina cheia de azeite é oração, comunhão. Aí Deus fala, ali tem crédito ainda, está acesa ainda, tem muito azeite para queimar. Outros não. Tem os que vieram ao mundo, que eu vejo assim, que vai embora tão cedo. A morte de jovens que a gente está tendo ultimamente. É triste, não é? Ontem, mais um foi, ou hoje de morreu 23 anos. Um motoboy de 23 foi hoje, anos, né? De hoje. moto. Tudo jovem. Mas estão tão desligados, estão ligados, sabe aonde? Na religião. Parece que voltou, né? Parece que salva. A gente está regredindo tudo. Religião não salva. Jesus é quem salva. Eu lembro daquela noite do meu testemunho de salvação. Sim. Do Jimmy Swaggart, que eu estava decidida a suicidar. Eu estava tão para baixo, sabe? Sem autoestima. Tava nem sei, um trapo. Aquela noite eu ia fazer uma tragédia. Deus sai do céu, vem na terra. Eu vejo Deus, gente. Não sei como o povo vai pensar de mim, mas eu amo esse Deus, porque a hora que eu estou decidida numa enxaqueca do inferno, uma doença no útero,
5 filhas pequenas, desesperada com quem minhas filhas iam ficar, eu ia matá-las todas. E depois tirar minha vida. Por amor a elas. Olha o meu entendimento. Eu amo tanto a minha filha que eu não quero que elas sofrem. Eu vou tirar a vida delas e depois eu morro em paz. Deus sai do seu trono. Eu vejo Deus descendo e falando assim para mim, liga a TV. A minha televisão era desse tamanhozinho, ficava lá no cantinho, não pegava nada. Sabe por quê? Não pegava? Não tinha torre de TV no lugar que eu estava. Tinha que ficar... E se fosse pegar, pegava assim, ó, chuviscado. Eu punha bombril, não pegava na antena, puxava fio. E fazia de tudo para aquela TV funcionar. Não funcionava. Nossa. Aquele dia ele falou comigo, liga a TV. Eu falei, mas não pega canal nenhum. Aí eu fui e liguei. Que eu liguei e apareceu Jimmy Swaggart cantando, Ruth Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonhador. E eu era apaixonada naquele cantor, Elvis Presley. E aí eu falei, ai, é o Elvis cantando, é o Elvis. Que lindo. Deitei na minha cama. Não podia nem abrir os olhos de dores de cabeça. Eu olhava para a TV e falava assim, pegou o canal direitinho. E naquele dia, Deus fala comigo através do Jimmy Swaggart, que era uma gravação antiga lá, que nem acharam. Reprise, estava passando reprise não lá. Não achou essa mensagem. Nossa. E contou a minha vida todinha lá, e falando assim, você sente o cheiro do inferno. Você está sentindo cheiro de terra fresca. Jimmy pregando. Isso. Isso é o fedor do inferno. Levanta daí da tua cama. Põe sua mão na TV. Tudo isso ele falou. Não suicida. Falou tudo que eu estava pensando. Para você mesmo, assim, era uma coisa... Aí, o que eu fiz? Fui levantar... O inimigo me amarrou do pé até a cabeça. Nem o braço eu mexia. Aí eu lembrei do meu pai. Quando vocês se verem em aflições, clame o sangue de Jesus, que o diabo cai por terra. Aleluia. E eu clamei em pensamento, porque a fala também não saía. E eu clamei numa altura, no pensamento. O sangue de Jesus tem poder. Soltou tudo. Quando soltou, eu não vi nem levantar da minha cama, só vi eu agarrada assim, ó. Eu não pus a mão, eu abracei a TVzinha pequenininha, abracei assim, trouxe assim no meu peito, aí ele orou. Fui curada de um câncer, fui curada de tudo. Saí daquele chão, ó, banhando de suor. Deus me deu uma libertação grande para mim, para minha filhinha que não houve nada com a vida delas, que hoje todas são pastoras, todas estão aí, ó, na presença de Deus, né? Então tinha um porquê, né? Tudo isso aconteceu. E a gente pode até voltar, pastora, que a senhora falou na questão das curas. Cura uma micose, mas para uma pessoa pode ser grande, para outra não. Muitas vezes a gente coloca Deus tanto numa caixinha que quem falaria que você iria ser curado através de uma televisão, assim, por exemplo, vamos colocar. Pensa, e naquela época, era proibido ter TV em casa, sabia? Tinha igrejas que
proibiam televisões dentro de casa. Eu lembro que eu tinha amigas que escondiam a TV dentro do guarda-roupa. E aí, quando iam dormir, ligava a televisão, mas apagava toda a luz para ninguém ir lá. Deixava Pastor não entrar. Então, a gente vê a criatividade, tipo, Deus é muito criativo. E o Deus pastor Paulo, ele foi até em Campinas, na época, lá no estúdio deles, do Jimmy Swaggart, para ver qual fita era essa que ele queria comprar para assistir também, porque ele estava viajando. Ele ficou muito impactado de ser assim. Para nós ter uma prova, assim, mostrar. E não existiu aquela mensagem. Nossa. Não teve. Quer dizer, Deus usa a boca de um homem de Deus para transmitir uma palavra minha já olhando os dias de hoje. Minha filha pregando, eu pregando, líder. Olha só a situação. Então, o que leva uma pessoa a mudar a sua consciência, a sua mentalidade? Uns milagres tão grandes, como é que não vai mudar? É verdade, mas eu sou testemunha viva, assim, também, dessa questão da senhora, que a senhora... Eu sabia de tudo e Deus me, sabe, veio, a senhora falando assim, me veio muita memória de tudo que eu fiz na minha vida. E quando Deus falou pra mim, ó, chega, agora deu, agora você vai... E eu agora fui assim, e agora, recentemente a gente soube que eu vou ser pai, né? E Deus me falou muito claro assim, ó, tipo, ele falou, eu tava estudando, né? Porque eu faço ITQ, eu tava estudando, assim, aí eu já sabia, a gente tava meio que esperando pra contar. Eu tava estudando a palavra, estudando ali, e Deus falando pra mim, assim, do nada Deus veio e falou assim, ó, você vai viver muitas coisas grandes comigo, mas tudo isso vai ser abrir caminhos para o que seu filho vai viver coisas maiores ainda. Ai, que lindo, eu gente. Nunca falei pra ninguém, assim, até tipo, me emociona um pouco mais, porque eu falei, caramba, Deus fala conosco, assim, pelo menos comigo, Deus fala de uma forma, parece que é tão nítido, assim, e eu pego tudo que ele fala comigo, assim, ó, tipo, e guardo isso. Falo, caramba, eu tenho um pai dessa terra aqui, mas eu tenho um pai que é o meu pai celestial, que é meu pai celestial. Tudo. E só não ouve a voz dele, só não tem o discernimento, assim, a sensibilidade, quem realmente não quer. Não quer, é verdade. Porque quando ele falou assim, ó, quando ele falou pra mim, pastora do céu, eu comecei a chorar, e eu falei... Mas sabe o que é isso? A sensibilidade é o Espírito Santo. Por isso você emociona, você chora, né? E hoje você vai viver uma realidade daquilo que Deus viveu naquele dia. Porque o homem que... eu falo que o filho que não tem filho, jovens que não têm filhos, que ainda não viveu essa experiência... Ele não pensa como um outro que já tem filho. É verdade. Amadurece tanto a mentalidade. Um filho, ele traz esperança na vida do pai, da mãe. É esperança. Renova uma luz que parece que antes não existia. Agora você vai fazer, Fabrício, daqui para frente, tudo em função ao teu filho. Aí você vai dar um valor em Deus tão grande. O que Deus sentiu ao entregar seu filho? Acho que isso que ele vem colocando em mim, assim, cada dia, assim... Porque é aquela frase que eu falei. Por que Deus não pegou Abraão, Isaac, Jacó, José, um deles? Eram fiéis. E Deus vai e tira dele o seu filho. Ele sofreu, Deus sofreu, viu, gente? Incrível, que vê ali, né? Porque quando ele vira, que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente que Deus não está junto dele. O próprio filho. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabatane. Clamava. Ele clamava a Deus isso. É porque o próprio filho, Jesus, eu acho que Jesus sentiu assim, rejeitado pelo pai. Não sei se é esse meu pensamento assim. Meu Deus, você me deixou.
Uma angústia ali, né? Que nós É uma angústia. Ele sabia o que ele ia passar. O próprio Senhor Jesus já tinha em mente o que iria enfrentar. Ele fala para os discípulos, hoje mesmo, vamos entregar nas mãos desses carrascos aí. Hoje mesmo, que ele estava dizendo. E mostra assim, que Jesus fala assim lá no jardim. Afasta de mim esse cálice. É a dor, é o sofrimento, é o dele ter suado sangue ali, dentro nossa, eu dele. imagino que deve ter O sido sangue uma de angústia. Cristo ali deve ter fervido. Adrenalina naquele corpo. Nossa. Deve ter dado choque no corpo de Cristo. Quando ele fala, afasta de mim, Pai, esse cálice. Não foi fácil, é fácil nós falarmos. Mas para ele não foi fácil. É verdade. Aí ele pega e fala assim, mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Ele dá liberdade ao Pai. Ele dá liberdade ao Pai. E na hora da dor pior, eu creio que Deus se vira. Deus não quer ver o sofrimento do seu filho. É a hora que ele clama. Por que me desamparaste, Pai? Nossa. Você entendeu? Forte isso aí. É muito forte. É muito forte. Por que você me desamparou, Pai? Não é que Deus queria aquilo com ele, mas devia. Deus viu que tinha que acontecer, ali, né? acontecer, destruir esse inimigo das vidas das pessoas. Né? E Deus, então, ele envia seu Filho amado. Por isso que nós somos amados de Deus. Nós somos amados de Deus. E o tanto de livramento que Deus já nos deu. Você lá no mundo, eu também. Qualquer um de nós. Nossa. O tanto de livramento que Ele nos deu. Por que que Ele nos deu? Eu falo que Deus, somos amados de Deus. Deus nos ama de um tanto que Ele... Meu filho amado. Até hoje eu lembro, teve uma vez que eu era pra mim ter morrido aquele dia lá. Eu sofri um acidente de moto e eu não sei porquê, eu nem tava na igreja e eu não sei porquê. Eu bati na roda do caminhão. A moto foi pra debaixo. Nossa. E eu bati no peito na roda do caminhão e eu voltei pra trás. Aí o anjo te empurrou. E a roda foi. E a moto foi pra debaixo do caminhão. Se você vê a moto, você vai falar assim: a pessoa disso aqui morreu. Eu não sofri nada, assim, ó. Eu não sofri nada. Eu falo... Deus apalpou. E eu vejo lembrando... E não só isso, porque eu já sofri tanto acidente, pastor, que, ó... Não era pra mim estar aqui. Tanta aprovação que já era pra me ter partido nessa. Hoje eu falo assim... Você tem experiência. E eu falo, caramba, se hoje eu tô aqui... E tudo que eu vivi lá no mundo, eu fui totalmente radical naquilo ali... Agora em Cristo eu quero ser radical também. Radical que eu falo. Amém. Assim, na maneira de eu falar isso aqui, na maneira de pregar para os jovens, na maneira de conversar, na maneira de Você não instruir. quer calar, né? Você eu não falar consigo, a verdade. Assim, sabe? Os meninos e eles não deixam mentir. Eu falo, gente, nós precisamos ser, né? Não pode se contentar com... Nós somos espelho. Nossa, eu fico... Nós somos espelho nesse mundo. Como eu posso ser espelho do mundo, Fabrício? Amigo do mundo. É verdade. Inimigo de Deus. Ser conivente com as coisas do mundo e conivente com aquelas coisas banais, tão fraca, né? Coisas tão sem valor. Sem valor. Como que podemos isso? Não, nós temos que ver. O ouro é do nosso Pai. Sim. Pedra preciosa é do nosso Pai. Tudo Ele tem nas suas mãos, o de melhor para nós. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor do bem da terra. Melhor do bem da terra é uma vida próspera. Em tudo. Em paz, em saúde, em finança, profissional. Tudo. Sim. É Deus abrindo portas, mas o homem está dividido. Não quer... Sabe o que afasta o homem de Deus? O inimigo, ele sabe até onde ele pode ir.
Ele sabe o teu limite. O próprio inimigo sabe. Se você não for duro, você cai. A carne. A carne é a única coisa que não vai converter, é a carne. É a carne. Tem o versículo que fala: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. É a carne. Resiste a carne que o diabo sai. É verdade. A gente não é tentado nada mais do que a gente pode suportar também. Então, Deus ele vai te acudir até a hora que você é o teu limite. Aquilo que passou do teu limite, Deus faz por você. Mas o inimigo também sabe o nosso limite. Ele sabe que nós não podemos... Ai, falaram de mim, já cai o semblante, já entra em depressão, já fica triste. Quantas pessoas estão nos assistindo hoje que estão dessa forma? Se deram por derrotado. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, minha família não me quer, minha família me despreza. Ai, eu vou tirar a vida. E quantos tira a vida? É verdade mesmo. Hoje é que não tem os dados, mas eu creio que o suicídio hoje deve estar altíssimo. O suicídio na Cidade Franca é 14, 15 por semana. Misericórdia. E nós não estamos vendo isso. Mas estatísticas já estão mostrando. Aí o povo... Nós temos um Deus tão presente na nossa vida que vale a pena nós darmos crédito nele. Crédito nele. Eu dou crédito a esse Deus. Ah, Senhor, se não fosse tua forte mão, eu não tinha suportado. Eu não tinha suportado. Foi a mão de Deus. Eu fui morta para aquele UTI lá. Eu nem vi me tirar eu de um quarto para o outro. Só vi o doutor falando, vou te levar você para a UTI e vou te entubar. Não vi mais nada, eu estava variando, febre altíssima, oxigênio na mente já estava falhando. Nossa. E quando chega lá, quando aquele médico saiu do quarto, eu falei, pai, mais do que nunca eu estou nas tuas mãos. Eu vou para a UTI, Deus. Assustada. Não vi sair do quarto de mal que estava, mas Deus me deu paz. Quando que Deus me deu paz? Quando eu ouvi a voz daquela doutora, a doutora falando com o doutor, doutor, nossa, que entubamento tão fácil, bem que ela falou que estava calma. Nossa. Eu escutei a voz do médico falando, foi a primeira intubação que eu faço que eu não tiro uma gota de sangue. Olha só. Eu escutei. Cuidado que Deus teve com a senhora. Eu escutei a voz do doutor falando. Aí eu estava lá em coma, né? Que já estava em coma, entubada. E eu falei com Deus, pai, muito obrigada, já estou entubada, não senti nada. Cuida de mim para mim voltar. Cuida de mim, estou nas tuas mãos. Deus me mostrou tanta coisa. O que acontecia lá ao redor. Deus foi mostrando para mim algo com as mesmas palavras que aquele médico falou para mim lá no quarto. Falou, uma coisa só eu peço, fique calma. Olha só. Era como se eu tomasse assim, ó, um copo de água gelada com muita sede e desceu gelando eu assim, ó. Aí eu falei para ele, já tô calma, doutor. Entrou numa calma. Eu tomei a calma do Espírito Santo. Aleluia. Foi uma coisa linda. Quando acordei, eu estava falando em língua. Todo mundo conversando comigo e eu falando em línguas. Saí do UTI falando em língua, enrolando tudo. Vou lá pro quarto falando em línguas, as meninas em volta. Mãe, você voltou. Mãe, a senhora voltou. Deus te trouxe de volta. Blá, 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 blá. Não tinha nem voltado ainda. Só falando em línguas. E eu escutava as meninas falando. A mãe está falando em línguas, olha. A mãe não para de falar em línguas. Nossa. Agora você acha que eu vou trocar por carro, por dinheiro, por fama, por diz que me disse?
crítica, Nossa. calúnia. Eu vou trocar minha salvação por isso? Sendo que eu sei aonde eu fui? É verdade. Ah, não. Ninguém muda mais, não, pastora. Ai, eu vi isso. Deus não me mostrou. Deus, Ele vai me mostrar. Ore por mim. Acaba logo. Acaba logo. A pessoa fica depressiva porque ela dá ouvido. É verdade mesmo. Dá ouvido. Ai, estão falando. Olha, liga pastor na TV, Paulo. a internet da vida. Aí vai comer o lixo. Aí pronto. Come o lixo do Instagram, do Facebook. E vai lá nos grãos da vida. E vai comendo só lixo. Nossa, olha o que aconteceu. O presidente está fazendo. Não me interessa a Constituição que eu siga, a Constituição de Deus. É verdade. É a palavra de Deus que é a nossa Constituição. No mundo vós tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Vai sentir aflições demais, mas o Senhor vai nos dar força. Tereis aflições, mas você não vai sofrer. Posso até passar, mas a vitória é garantida. É, galera, a gente vai chegando aqui, já encerrando no final. Nossa, olha. Mas eu quero, assim, creio que vai ter, que nem o Pastor Edson, eu falei, Pastor Edson, a senhora vai ter que ter a parte 2, 3, 4. Aí só. Pastora, pra gente estar encerrando, fala uma mensagem para esses jovens de hoje, jovens. Deixa uma mensagem aí de Deus, que eu tenho certeza aí que depois... A palavra de Deus fala assim, ó, Fabrício, e para todos os jovens, né? Eu te escolhi, jovem, porque você é forte. Quando Paulo declara isso, eu vos escolhi porque você é forte, ele mostrou, você tem uma capacidade, você tem uma mentalidade boa. Ele mostrou todas as qualidades de um jovem nesse forte. Você consegue, você tem sonhos impossíveis você tem. Sim. Foi isso que ele quis mostrar a todos os jovens. Não é só jovem forte no mundo, é em tudo. Jovem para entender, compreender, ter sabedoria, ler a palavra e ele vai te dar sabedoria para entender. Dá entendimento, verdade. Dá entendimento. Como dissemos aqui, é uma vida de comunhão com Deus, não é vida de sacrifício. Jovem, a vida com Deus não é vida de sacrifícios. Eu vejo tão leve. É verdade mesmo. Eles acham que tem que largar tudo. Não. Você não precisa largar nada. Deus põe tanto no teu coração, quando vê você tá mais crente do que o próprio crente. É verdade mesmo. E você não sabe nem por que você virou. Você fala assim, nossa, eu virei. Não, você não virou, não. É Deus que vai mostrando. É verdade mesmo. Deus vai amadurecendo a mente. Você não precisa, tanto é que a palavra de Deus, jovem, fala assim, ó, venha como estás. Venha do jeito que você é. Ele faz você de novo. Você vai ver a transformação. Faz a transformação completa. Ele vai te livrar da morte. Eu estou falando com um jovem aqui que desde o começo está no meu coração. Jovens que estão sendo ameaçados à morte. E eles sabem. E estão com medo. Mas não tomam uma decisão. Uma posição. Venha para a igreja. Entrega a sua vida na mão daquele que pode não te matar. Ele vai te dar vida e vida em abundância. É verdade. Então, venha correndo aos braços do Pai. Estamos aqui, né, Fabrício?
para te receber com alegria. Vixe, aqui você vai ser muito bem, Muito bem recebido. muito bem recebido, muito bem acolhido. Acolhido. Você vai ter uma mãe na fé. Vai ter seus irmãos em volta, todos que vão cuidar de você. Vai estar um pelo outro realmente. E aquela promessa diabólica, maligna de sentença de morte, já cai por terra. Aleluia. Porque com Deus ninguém brinca. É verdade. Nossa. Né? Essa é a minha palavra para você, jovem. Tenha ânimo. Não está no tempo do desânimo, não. Ai, mas cansa aí na igreja. Não cansa não, quando você ama a Deus, o teu prazer está na casa do Pai. É verdade mesmo. Eu amo estar aqui. Nossa, a pastora acho que até cansa de ver eu aqui, mas eu gosto muito. Não, isso aí faz parte da nossa vida. Eu falo que eu saio às vezes de casa, Fabrício. Teve um dia corrido, né? E cansada, às vezes eu venho. Aí eu já fico feliz quando eu abro o portão, entro aqui. Quando eu ponho o meu pé no altar, desaparece canseira, desaparece tudo. Eu fico 2, 3 horas de pé, pregando, orando, atendendo pessoa. Não sinto canseira. Eu falo muito assim que eu gosto muito de estar dentro da igreja, de estar aqui em comunhão, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Toda vez que eu venho é uma surpresa, toda vez que eu venho é um mover de Deus. Tem vezes que não acontece nada, mas tem vezes que acontece um mover. Só que eu tô me disposto a estar nisso, a estar querendo mais de Deus, né? Amém. Eu sempre falo pros meninos, talvez um dia você vai orar, você vai ficar lá orando, não vai acontecer nada. Mas talvez um dia você vai orar e vai... Só que você não pode deixar de buscar, você não pode somente se apegar nos mover de Deus aquela hora que foi... E aquilo lá que você falou de joelho, o inimigo tem posto muita doença no joelho. É verdade. Sabe, dói joelho. É um tanto de it que tem, artrite. Qualquer machucadinha rompe ligamento de joelho. É verdade. Mas olha, quantas pessoas que nós conhecemos que tá com o joelho no chão e é forte e é de idade e não abre mão de orar de joelho. Verdade. Nossa. Então, vale a pena. Vale a pena. Se o meu tesouro vem do céu, se o meu tesouro vem de Deus, para mim ficar de joelho, eu fico. Eu fico. É algo bom. É algo bom. Nos dá estrutura. Não precisamos falar a hora que estamos de joelho. É Deus indo. Não precisa ficar, mas eu tô de joelho e nada tá acontecendo. Eu tô agora de joelho no chão. Não precisa, Deus está vendo. Verdade. Porque às vezes aquele lá que ficou vindo, fica assim, mentiroso, não dobrou o joelho nada, não é? Ou fica querendo se mostrar, né? Está querendo se mostrar. Nós não precisamos mostrar para o povo, nós temos que mostrar a Deus. E se você é selado no Espírito Santo, fale em línguas. E fale mesmo, fale de manhã, fale de tarde, fale de noite, fale de madrugada. Tem noite que eu perco o sono, já orei de joelho, volto para a cama, não durmo, eu fico falando em línguas na cama. É algo bom. Peguei a mania agora de ir até no meu serviço falando em línguas agora. E trabalhar falando em línguas, senão... Olha lá, até o relógio. Até o relógio, né? Até o relógio tá falando de joelho aí. Viu? Mas Deus, Ele está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa vida quando nós queremos. Aleluia. Viu, jovem? Honra teu pai, tua mãe, para que você não venha morrer cedo. Honre. Não é só no dia das mães, é todos os dias. Honre sua mãe, honre seu pai. Eu falo, tem filhos que dá presente só no dia das mães. Que só é presente do dia das mães, muitas vezes também. Às vezes nem dá nada. Dá desgosto no dia das mães. Dá um presentinho todo dia. Que é um abraço, um beijo. Diga a ela que você ama. Te amo, te amo. Te amo. Deixa esse te amo sair. Porque quando morre... Aí vai falar lá em cima
de uma pessoa sem cartão, vida. Te amo, mãe, me perdoa. Não vai perdoar. Já morreu. Aí já é tarde. É tarde. Amém? Amém. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Sou foi muito um feliz prazer pela estar sua aqui. vida. Sou muito feliz por Amém. tudo que eu caminho aí, aprendo muito com a senhora, caminho junto com a senhora aí. Amém. E Amém. galera, é isso. Você que tá ouvindo aí, pega essa experiência aí, não fica só guardando no seu quarto, leva pra sua vida. Vai ser muita bênção aí. Tenho certeza que tudo que a gente tá fazendo aqui é pra honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E vamos pra cima. Galera, uma boa noite, um bom dia, não sei a hora que você vai ouvir, mas é isso. Não deixa de se inscrever no canal, curta, compartilha e vamos levar isso aqui mais adiante, vamos levar essa mensagem de Deus mais pra diante, certo? Galera, fique com Deus, uma boa tarde, uma boa noite e é isso. Com Deus. Tchau, Fica tchau, com galera. Deus.